A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui agora com o querido professor Fábio Sabino, né? É um grande exegeta aqui no nosso país. Porém, o professor Sabino, ele ficou bem famoso assim nas redes sociais e no seu canal por expor, né, publicamente fora da sala de aula aquilo que ficava muito preso em sala de aula. Por isso que as pessoas se espantam muito com as coisas que ele fala. Ele faz umas lives ao vivo, eu vou lá tentar comentar, fazer umas perguntas, mas ele não gosta muito de responder não, porque na verdade ele prefere estar sempre pegando perguntas e respostas que mais favoreça a ele, né, do que o contraditório. Mas vamos à fala dele. Que Paulo, para implantar o cristianismo, o que Paulo tem que se tornar? Um apóstolo. Paulo, para implantar o cristianismo, o que Paulo tem que se tornar? Um apóstolo. E Paulo se autodenomina de apóstolo. Os apóstolos não selecionaram Paulo como apóstolo, selecionaram Matias. Paulo não fazia parte, só que Paulo faz o quê? Paulo chega lá para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 9. Se eu não sou apóstolo para os demais, contanto eu sou para vós, porque vós, ó igreja de Corinto, sois o selo do meu apostolado. Vamos lá então para 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. É assim que os bereanos faziam? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros não seja apóstolo, para vós a menos o sou, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. É óbvio que a chamada de um perseguidor ter se tornado apóstolo, na verdade, Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre combate aqueles que não aceitavam o seu chamado, não aceitavam o seu ministério. A gente sabe que ali em Atos 13, apartai-vos para mim, a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. E Paulo, em Gálatas, quando ele vai a Jerusalém, ele recebe a bênção de Pedro e João, dos apóstolos. E até você, Pedro, foi separado para o ministério da circuncisão e eu dos incircuncisos. É óbvio que Paulo ia se tornar apóstolo dos gentios, né? Por quê? Porque os outros apóstolos não estavam nem aí para isso. Pedro nem para Cornélio queria pregar. Se dependesse de Pedro, não existia igreja, entendeu? Porque ele se dedicou completamente aos judeus. Mas deixa isso para lá. Vamos assim, Paulo, ele o nosso selo ministerial é manifestado na evidência do nosso chamado, entendeu? Como que um pastor separa um obreiro, separa alguém para o ministério de diácono, presbítero, evangelista ou pastor? Porque o selo do teu ministério é manifestado. E Paulo sim recebeu a bênção dos apóstolos para fazer a obra entre os gentios. Então não vem me dizer que Paulo não recebeu unção e autoridade para pregar, entendeu? Agora é óbvio que a palavra apóstolo também é enviado, e é o que ele mais fazia. Ele deu a volta 10 vezes mais do que qualquer apóstolo, entendeu? E outra, Matias foi jogado na sorte, lançando sorte. É óbvio que Paulo seria aquele a quem Deus gostaria que fosse o apóstolo, não a pessoa lançada na sorte que não tem nada sobre Matias, né? Se tiver, Sabino, apresenta aí o evangelho de Matias, as viagens de Matias e a obra de Matias aí. Eu sei que você tem uma revolta clara do Paulo ser o percursor do cristianismo no Novo Testamento. Então vamos lá. Paulo, ele se intitula, Paulo vai escrever para a igreja aos Gálatas: Jesus e o Deus Pai me constituiu apóstolo, pregador e mestre. Não é verdade. Não é verdade. Outra coisa que ele vai se equivocar
essa passagem aí. Igreja tem que fazer os que os bereanos faziam. O negócio é que ele está em um podcast de um monte de gente que não conhece Bíblia e não lê Bíblia e não sabe de Bíblia. Deixa eu ver aqui. Aos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo das igrejas, da graça e paz da paz de Deus, nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo os entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar da presente e mundo mal, segundo a vontade do Senhor nosso Pai, a quem seja dada a glória aos séculos do século. Amém. E aí eu fui lendo, né? Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Em nenhum momento Paulo disse que Deus constituiu ele mestre de alguma coisa em Gálatas. Então só aí você já errou, mas fazer o quê? Você gosta de falar de Bíblia em um lugar onde ninguém conhece Bíblia. Sabe o que Jesus falou lá em Mateus para os discípulos? Não quereis vos chamar de mestre, e ninguém aceitais que vos chame de mestre, porque mestre é um só. Aí quem vem quem? Paulinho. Vamos ver esse contexto aí também que não corresponde. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Está em Mateus, capítulo, só um momento aqui para o vídeo não ficar grande. Mateus capítulo 23. Epígrafe do texto: hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Vamos para o contexto. Jesus então dirigiu-se às multidões, aos seus discípulos, aos escribas e aos fariseus, estando sentados à cátedra. Versículo 2. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam longos filactérios e longas franjas, gostam do lugar de honras nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações em praças públicas e de que os homens lhe chamem de Rabi. Rabi. Palavra hebraica que significa meu mestre, meu senhor, modelada sobre o aramaico Raboni, título respeitoso como meu senhor, depois após 70 depois de Cristo, título habitual dos doutores judeus, como aqui para o uso antigo. Ok. Aí tudo bem, né? Tudo bem, vamos lá. Quanto a vós, não permitais que vos chamem de Rabi. Ok, vamos lá. Pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Uai, se todos eles são irmãos, então para que o título? Para que o cargo eclesiástico? Para quê? Se eles chegassem lá no Novo Testamento como igreja, nós é tudo irmão. Mas então vocês não são apóstolos? Não, a gente é irmão. É fácil falar sem ler o contexto, né? Tudo bem. Então vamos lá. Fora que, além dos 12 apóstolos, e de considerar o apóstolo Paulo, o seu apostolado, várias outras pessoas na igreja primitiva obtiveram títulos de apóstolos. Então tudo bem, vamos continuar aqui. Então não é um critério só de Paulo ser apóstolo. Havia, além dos 12 e de Paulo, apóstolos. Vamos lá, tudo bem. Vamos continuar aqui. Não vou ficar naquilo que você... não vou abranger o assunto, não. Quero pegar só a sua fala. A ninguém... Olha só, vamos lá. Quanto a vós, não permitais que ninguém vos chame de Rabi, né? Ou mestre, né? Pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis de pai. Opa! E aí? E aí, Sabino? Se ninguém podia ser chamado de mestre, então ninguém podia chamar
o pai de pai. Ué, se você está pegando ao pé da letra, né? Tu que é o exegeta, mas se você está pegando o texto em português, logo você pegar o texto em português ao pé da letra, entendi. Você só faz a exegese quando é conveniente para aquilo que você quer falar. Olha a cara dos caras que tá nesse podcast que nunca leu a Bíblia na vida, nem pegou uma Bíblia, tá com a Bíblia nem aberta em casa, no Salmo, tá com a Bíblia fechada. Entendeu? Aí jogar essas para cima dele, tem que ter mesmo um monte de gente aí que não entende Bíblia, né? Então, ó, tudo bem, se você pega ao pé da letra que só porque que Jesus falou que ninguém podia ser chamado de mestre aqui, eles não iam ser chamado lá, aí Jesus continua. E também não chame ninguém de pai. Então ninguém chama o pai de pai mais, né? Ninguém chama pai. Se ninguém pode chamar ninguém de mestre, ninguém pode chamar ninguém de pai. Por quê? Porque, pois, tendes apenas um pai celestial. Então, beleza, ninguém pode chamar de mestre e ninguém pode chamar de pai. Aí ferrou tudo. Nem permitais que vos chamem de guias. Vamos lá, guias. É possível que Jesus aluda ao chefe religioso da comunidade de Qumran, o guia justo da comunidade chamada Mestre da Justiça. A ninguém vos chame de guia. Né? Imagine alguém hoje que tem um cão guia. Não, cão, você não é guia. Nem de guia você pode ser chamado. Mas se é para pegar o texto ao pé da letra, a exegese que é boa não quer fazer. Pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. E aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Pois é. Então, em que contexto foi dito, né, a ninguém chamais mestres? Então vamos lá agora, Tiago 3:1. Deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não queirais todos ser mestres. Epa, Tiago está falando. Será que Tiago não conhecia as palavras de Cristo, não? Tiago está falando, não é só Paulo. Tiago está falando, irmãos, nem todos vós quereis ser mestres. Mas aí que você tem que entender, ué. Esse querer ser mestre aqui não é um mestre judeu, não é um mestre do judaísmo. Não tem nada a ver com Rabi, Rabone, Rabonide, não tem nada a ver com aquilo ali. Mestre aqui é uma questão já de uma pessoa que vai se dedicar. O que seria um mestre hoje? Uma pessoa que aí busca aí teologia, ciências da religião, doutorado em teologia, filosofia. É o cara, né? É o mestre. É o mestre. Só que aí o que Tiago fala? Irmãos, nem todos vós quereis ser mestres, pois sabeis que estão sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. É você, Sabino, você é um mestre. E o que você está fazendo? Tropeçando o tempo inteiro. Você é mestre, cara. Você é exegeta, você fala grego, hebraico, aramaico. Só que você é esse tropeção aí. É um mestre que vive tropeçando. Ai. Mas tudo bem, vamos lá. Tem outro texto também que está... Deixa eu ver aqui. Tudo bem, vamos lá. Lá em Gálatas, Jesus me escolheu e me colocou como mestre também. Sou mestre. Aí eu pergunto, quem tá certo? É Paulo ou é Jesus? Eu sou. Que é o que eu falei do negócio do cristianismo agora, que pra mim... Ok, vocês entenderam? Então tá aí, ó. Uma crítica aí querendo fazer aí as suas polêmicas, mas da próxima vez que você fizer uma polêmica, mesmo que o seu público não entenda nada de Bíblia, não seja leviano a ponto de falar o que não existe, né? Quando for levar uma crítica contra o cristianismo, pelo menos leve com base naquilo que você é formado, na exegese, e não no português, né? E no achismo, porque a tua palavra que você disse que Paulo se intitulou de mestre em Gálatas, nem existe essa palavra lá. Ok, irmãos, a paz e a graça do Senhor, que isso venha servir de crescimento. E nem todos vós quereis ser mestres, hein? Pelo amor de Deus. Porque é o que acontece aí quando uma pessoa vira mestre aí.